Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom, quererão consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo 42 ao 47. Hoje estaremos fazendo uma reflexão e nós podemos dar como título: quais devem ser nossas atitudes enquanto igreja? E nós buscamos aqui o exemplo da igreja primitiva. E que nós temos aqui essa passagem que é muito lida para servir de ponto de partida para essa reflexão. Então, Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nos diz assim, na tradução Almeida Corrigida: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida e faremos hoje uma análise dessa passagem, procurando, de maneira resumida, extrair todas as lições que tem para que nós possamos refletir nossa condição enquanto igreja hoje. Então, observem
que esse texto ele pode ser dividido em duas partes. Veja no versículo 42. E perseveravam. Aí observe no 46. E perseverando. Quando diz lá no 42, e na comunhão, observe no 46, perseveravam unânimes. Essa unanimidade também fala dessa comunhão. Então, nós vamos perceber que, a partir do 46, nós temos uma espécie de explicação da primeira parte, que vai do versículo 42 ao 45. Essa segunda parte também fica delimitada pelo seguinte: olhem no versículo 46. Perseverando unânimes todos os dias. Agora, observe o 47, lá no final. E todos os dias. Então, começa falando de todos os dias ou diariamente e termina também com essa informação de todos os dias. A primeira parte vai acontecer a mesma coisa. Observe que no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Agora, observe o 44. E tinham tudo em comum. Comunhão comum. Então, isso significa que o versículo 45, na verdade, ele fica como que a parte central, dividindo as duas partes. Então, a primeira parte, versículos 42 ao 44, o 45 fica na parte central, é como se fosse uma das partes primordiais dessa passagem. E aí depois a segunda parte do versículos 46 e 47. E vamos observar outra coisa interessante. Cada uma dessas partes você pode dividir em 3 e na mesma ordem divide a segunda parte em 3, de tal maneira que uma vai explicar a outra. Isso é bem interessante, como o texto ele está organizado. Então, nós vamos ter o versículo 42, vai ser a primeira divisão da primeira parte, e vai corresponder à primeira divisão da segunda parte, que é o versículo 46. Ou seja, o versículo 46, de uma certa forma, vai explicar o versículo 42. Depois, a segunda divisão da primeira parte, o versículo 43. E aí a segunda divisão da segunda parte será o versículo 47, na primeira parte do versículo. Esse versículo 47 ele pode ser dividido em duas partes, parte A e parte B. Então, o início do versículo 47, ele vai ter correspondência como se explicasse o versículo 43. E o versículo 44, que é a terceira divisão da primeira parte, ele terá correspondência e vai ser explicado pela segunda parte ou pelo final do versículo 47. Como é que nós vamos perceber isso? Observe o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, observe aí, perseverando e partir do pão. Olha o versículo 46. E perseverando unânimes, e partindo o pão em casa. Então, novamente, a ideia de perseverar, unânime, que corresponde à comunhão, e o partir do pão. Olha a repetição.
Então, por isso que o versículo 46 corresponde ao 42. Olha o 43 agora. Havia em cada alma o quê? Temor. Olha o que diz o 47. Louvando a Deus. O temor aqui não é de ter medo, mas de reverência. E isso se manifesta de forma mais adequada através do louvor. Notem no 43 que fala que muitos prodígios e sinais havia por intermédio dos apóstolos. E o que diz lá no 47? Que eles tinham a graça, caía na graça de todo o povo. Então, há uma correspondência. Por causa dos sinais e prodígios, a igreja, caía na graça de todo o povo. Agora, vê o 44. Todos aqueles que criam, ou seja, os crentes, eles estavam juntos. Todos eles estavam juntos. E, o que diz também? Tinham tudo em comum, isso no 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí no finalzinho do versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ora, aqueles que se haviam de salvar são os que criam. E outro detalhe é que no 44 fala de todos estavam juntos. E uma outra forma de traduzir aqui no final do versículo 47 é: iam sendo salvos juntamente. Então, você vê como há uma perfeita correspondência. E a segunda parte, então, vai explicando a primeira. De tal maneira, então, que nós vamos ter 3 aspectos importantes e um quarto que é considerado o primordial para a igreja primitiva. Então, vamos lá. Eu vou ler de acordo com essa correspondência. Ou seja, ler o 42 junto com o 46, depois ler o 43 junto com o início do 47, o 44 junto com o final do versículo 47 e depois voltar ao meio no versículo 45. Então vamos lá. Eu vou ler numa outra forma de traduzir, que vai explicando. No 46, nós podemos também traduzir assim: e eram perseverantes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eram perseverantes. O que é perseverar? É persistir, é continuar, é não desistir. Então, a fé da igreja primitiva era aquela fé que não desanimava, era aquela fé que continuava mesmo diante das dificuldades. Agora, como se manifestava essa perseverança? Aqui eu vou ter 2 pares de características no versículo 42. Doutrina dos apóstolos e na comunhão. A doutrina dos apóstolos, ela pode corresponder às orações, à fé colocada em prática. E a comunhão, ela se evidencia no partir do pão. Agora, vamos ler o 46.
como isso vai ser explicado de maneira mais contundente, o 46, explicando o versículo 42. Diariamente, os perseverantes, ou que estavam perseverando, eles estavam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa. Está mostrando na prática como essa comunhão era exercida. Lembrando um detalhe, nessa época, o cristianismo não tinha templo próprio, só havia o templo de Jerusalém. Então, os cultos na igreja primitiva, no primeiro século, esses cultos eram feitos de casa em casa. Por isso que ele está explicando. Diariamente, os que perseveravam, ou seja, os perseverantes, estavam unânimes no templo. Que templo é esse? O templo de Jerusalém. E também partindo o pão de casa em casa. Aí depois, e compartilhavam as suas refeições com exultação. É uma palavra mais forte do que dizer simplesmente alegria. A palavra que aparece aqui no grego fala de uma alegria extrema, exultação. Então, compartilhavam as suas refeições com exultação e singeleza de coração. Então, observem como esse compartilhar o pão é importante. Isso mostra o quê? O culto na igreja primitiva também incluía o que nós chamamos hoje de assistência social, do cuidado para que ninguém passasse necessidade ou fome. Observe, estavam não somente unânimes no templo, mas também partindo o pão de casa em casa. E compartilhavam as suas refeições com exultação, ou seja, aquela alegria extrema, e singeleza de coração. O que é singeleza de coração? Simplicidade de coração. Então, observem como o versículo 46 explica o 42. Uma primeira característica da igreja, uma comunhão que não era uma comunhão apenas e tão somente ritual, mas também de assistência social, de uma fé que não ficava apenas na teoria, mas era uma fé também colocada em prática. Vamos agora para o versículo 43, que vai ser, de uma certa forma, explicado pela primeira parte do versículo 47. Então, no 43, havia em cada alma o quê? Temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos, ou havia, por intermédio dos apóstolos. Então, quando eu traduzo aqui havia, ao invés de ser feito, existiam esses milagres, esses prodígios e sinais. Então, aqui eu tenho duas linhas em correspondência. Havia temor em cada alma, e também havia, por intermédio dos apóstolos, o quê? Muitos prodígios e sinais. Lembrando, o que vem a ser o temor aqui? Temor, mais uma vez, não é o ter medo. Deus, Ele não quer incutir medo nas pessoas. Temor aqui é o sentido de respeito, de reverência. E graças a esse temor,
o que acontecia? Prodígios e sinais aconteciam por intermédio dos apóstolos. Agora vamos ver a primeira parte do versículo 47. No versículo 43, você pode dividir em duas afirmações. Primeira, havia em cada alma temor. Segunda afirmação, e muitos prodígios e sinais havia por intermédio dos apóstolos. Agora, a primeira parte do versículo 47. Louvando a Deus. Aí, segunda linha dessa primeira parte. E caindo na graça, ou tendo a graça de todo o povo. Uma outra tradução possível é simpatia. Então, vamos verificar essa correspondência. Lá no 43, havia em cada alma o quê? Temor, reverência, respeito. Como é que isso vai se evidenciar lá no 47, no início do 47? Louvando a Deus. Nós evidenciamos que temos esse respeito, que temos essa reverência por Deus, quando o louvamos. O louvor aqui não é somente através de cânticos, mas o louvor se manifesta quando nós reconhecemos a bondade, a gratidão a Deus. Quando nós simplesmente dizemos que Deus, Ele é bom, mesmo em momentos que nós não conseguimos compreender o porquê de certas coisas acontecerem no mundo. Apesar de muitas coisas que acontecem no mundo, que às vezes as pessoas se perguntam, será que Deus existe mesmo? Por que permite que uma criança de 4 anos morra e assim por diante? Devemos lembrar que Deus, Ele não é o culpado, e que o que Deus tem a nos oferecer sempre é o melhor. Agora, observem a segunda linha do versículo 40, na segunda linha do versículo 43, que muitos prodígios e sinais havia por intermédio dos apóstolos. Aí, na segunda linha, da primeira parte do versículo 47, e caindo na graça de todo o povo. A nova Almeida atualizada colocou que o povo contava, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. A palavra que aparece como graça aqui é caris. Caris é justamente aquela palavra que identifica uma doutrina importante dentro da Bíblia. Como nós podemos identificar, qualificar graça, favor imerecido? Essa é uma qualificação muito comum de graça. A graça de Deus se manifesta a nós como um favor imerecido. Nós não éramos merecedores, mas Deus manifestou o seu amor, a sua misericórdia. Aqui o texto diz que a igreja tinha a graça de todo o povo. E aqui é necessário nós fazermos uma distinção muito interessante. A palavra cosmos, mundo, na Bíblia,
especialmente aqui no ambiente do Novo Testamento, e que ela é principalmente delineada nos escritos joaninos, no Evangelho, nas cartas. Mundo tem dois sentidos. Primeiro, mundo como sendo os habitantes. Esse mundo é o alvo do amor de Deus e deve ser alvo de nosso amor também. É o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Além de significar a humanidade, que deve ser sempre o alvo do amor de Deus, a palavra mundo também fala do sistema de coisas. É como você lê na primeira carta: não ameis o mundo e o que nele há. Eu tenho que separar as duas coisas. É como sempre se ensinou nas igrejas evangélicas, que Deus, Ele ama o pecador, Ele apenas não ama o pecado. Eu não posso confundir as duas coisas. Então, às vezes se diz: se você está caindo na simpatia de pessoas lá fora, cuidado. Mas aqui o texto bíblico diz exatamente isso, que a igreja, enquanto aquela que transmitia o amor de Deus, ela caía na graça do povo. Ou, em outra tradução, ela contava sim com a simpatia das pessoas. Existem relatos históricos sobre isso, de como muitas pessoas se sensibilizavam e, portanto, acabavam se convertendo através da atitude das pessoas da igreja. Nós perseguimos vocês, maltratamos, humilhamos, e mesmo assim vocês nos tratam bem. Automaticamente, isso fazia com que a igreja caísse na simpatia de muitas pessoas. Foi assim que o evangelismo da igreja primitiva foi avançando. Hoje nós precisamos saber separar as coisas. A Bíblia, ela é contundente em condenar o pecado. Se eu condeno pessoas, eu não estou fazendo como Jesus disse. A graça de Deus, ela deve ser transmitida através da igreja. Notem, não é ser condescendente com o erro, com o pecado, mas mostrar o amor de Deus por todas as pessoas. Jesus deixou bem claro: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E Jesus disse: eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvá-las. Então é bem interessante como essa primeira parte do versículo 47 explica o versículo 43. Sinais e prodígios que havia por intermédio dos apóstolos fazia com que a igreja caísse na graça de todo o povo. É interessante isso, não fala de uma parte do povo, de todo o povo. Mas e aquelas lideranças, que acabavam perseguindo a igreja? Porque nós sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que haveria perseguições.
Mas o próprio Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, ou seja, perseverem, que é o que o texto disse aqui no versículo 42 e no versículo 46. Agora vejam o versículo 44. Aqui eu vou ler numa outra tradução para ficar mais claro. Todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Um detalhe interessante a ser observado aqui: o que é ter tudo em comum? O que é ser unânime? Lá no versículo 46 já falava sobre isso. O que é ser unânime? Ter um só propósito. Mas esse um só propósito não significa que todos serão exatamente iguais. Nós somos uma diversidade na unidade. Essa unidade não anula a diversidade, e essa diversidade, por sua vez, não impede que haja uma unidade. Cada um de nós tem uma personalidade, porque Deus nos criou únicos. Isso já foi comprovado que nem os gêmeos são exatamente iguais. Deus criou a cada um como um ser único, de tal maneira que ninguém é igual ao outro. Somos uma diversidade, mas isso não impede que nós estejamos unidos numa só fé, num só propósito, almejando o mesmo céu. Isso é bem interessante aqui no versículo 44. Por isso, todos os crentes estavam juntos. Agora, observe o final do versículo 47. Esse final do versículo 47, embora essa questão da pontuação não seja original, porque as primeiras cópias da Bíblia nem tinham pontuação, mas essa pontuação foi bem colocada aqui. Então, 47, no meio tem um ponto, dividindo, você tem uma outra parte. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma outra maneira de traduzir: e acrescentava-lhes o Senhor os que diariamente iam sendo salvos juntamente. Eu gostei muito dessa tradução. Ela explica bem o versículo 44. O que o Senhor acrescentava à igreja? Diariamente, aqueles que diariamente iam sendo salvos. E iam sendo salvos juntamente. Por quê? Eles iam sendo salvos através da pregação do Evangelho. Por isso que é juntamente. Todos nós temos um histórico de evangelização. Todos nós fomos evangelizados por alguém. Então, por isso que diz aqui, os que diariamente iam sendo salvos juntamente. Esses eram acrescentados. E esses que iam sendo salvos juntamente eram aqueles crentes que estavam juntos, mencionados lá no versículo 44. Então você vê a perfeita correspondência.
Então, observem as 3 características que foram mencionadas aqui. Versículos 42 e 46. Perseverança na comunhão. Esse é o primeiro detalhe. A igreja primitiva era perseverante na comunhão. Segunda característica, versículos 43 e a primeira parte do 47. Temor a Deus. Um temor sincero, transmitido através de um louvor sincero, que transmitia a graça de Deus para todas as pessoas que os ouviam. Segunda característica importante. Terceira característica, versículo 44 e o final do 47. Crentes que estavam juntos, que tinham tudo em comum, um objetivo comum, uma unidade na diversidade, e que proporcionava esse crescimento que é mencionado lá no final do versículo 47. Diariamente iam sendo, acrescentava, diariamente, aqueles que iam diariamente sendo salvos juntamente. Um evangelismo que era realizado não somente pela pregação formal da palavra, que é importante, mas você percebe que havia também o exemplo, um exemplo que pregava. Depois dessas 3 características, aí nós temos no versículo 45 a parte central. É bem interessante que muitas passagens do Novo Testamento têm essa disposição. Que você divide em 2 partes, você descobre uma parte central que acaba sendo a principal, ou aquela que chama mais a atenção. O que diz no versículo 45? O 45 coloca em prática justamente aquilo que certa vez Jesus disse. Chegou um mancebo de qualidade, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz para aquele moço, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue, e terás um tesouro nos céus. Mas aquele mancebo ficou triste pelo fato de Jesus ter dito aquilo. Já o versículo 45 aqui está mostrando o extremo da vivência do Evangelho na igreja primitiva. Por isso que ele é colocado na parte central e é colocado como o ápice, como a culminância dessa demonstração de viver na sua plenitude o Evangelho. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo-os entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, se no 44 diz que tinham tudo em comum, aqui no 45, se tem a consciência de que não poderia haver ninguém que tinha necessidade. Tudo era providenciado para que ninguém estivesse passando necessidade. Aqui é a vivência no seu grau máximo da proposta do Evangelho. Essa
palavra aqui, distribuindo, é o verbo grego diameritzo. E é interessante que ele aparece lá no início do capítulo 2, na famosa passagem da descida do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. É o mesmo verbo. O Espírito Santo está repartindo a sua graça entre todos na igreja. E agora a igreja evidencia isso ao máximo, repartindo tudo o que eles têm, inclusive no aspecto material, não somente espiritual, com todos, para que ninguém tivesse necessidade. Bem interessante isso. Então aqui, rapidamente, vamos repassar aqui o vocabulário. Como é importante aqui o partir do pão. Isso não tem um aspecto apenas cultual. Sabemos que isso se tornou um símbolo muito importante no ritual da Santa Ceia. Mas aqui, para além do aspecto ritual, está falando também do atendimento nas casas para que ninguém passasse fome. Nós temos, já falamos aqui do verbo que foi traduzido como perseverar. Nós temos aqui também, no versículo 45, a palavra que é traduzida por necessidade, ela também fala de a ideia de que ninguém necessitasse de alguma coisa. Propriedades e bens, esses bens são tudo aquilo que corrobora para a sua subsistência. Lá no versículo 46, compartilhavam as suas refeições. Esse compartilhar é partilhar juntamente com todos. Essa mesma ideia da comunhão. Agora aqui, ainda falando da perseverança, vamos observar lá no primeiro capítulo, no versículo 14. Atos, né? Lá no primeiro capítulo, no versículo 14. Olha o que diz. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Ou seja, aqui também está falando isso, no 46. Perseverando unânimes no templo. Então, é um reflexo aqui no capítulo 1, versículo 14. Só que aqui no primeiro capítulo, todos estes quem? Os apóstolos, que são mencionados no versículo 13. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Um grupo seleto. No início do capítulo 2, no dia da descida do Espírito Santo, fala de um grupo de cerca de 120. Lá, quase no final do capítulo 2, fala de milhares de convertidos. De tal maneira que esses que agora perseveram unânimes no templo, é além desse grupo de 120. É um grupo bem maior. A proposta é essa, que vá crescendo esse número. Aqui, quando fala, no versículo 46, que compartilhavam as suas refeições, a palavra utilizada no grego fala de aquilo que proporciona nutrição, aquilo que é o essencial para que o homem tenha a sua subsistência. Ainda no versículo 46, embora aqui na Almeida Corrigida tenha traduzido como alegria, a palavra
que aparece aqui, agaliasis, ela traz a ideia de uma extrema alegria, exultação. Isso significa que na igreja primitiva havia uma exultação, era mais do que uma simples alegria. E uma palavra bem interessante que aparece aqui, tanto no versículo 44 quanto no 47, é essa palavra que fala de reunião, estar juntos, juntar-se em grupo para um determinado propósito. Então, no versículo 44, todos os crentes estavam juntos. Aí lá no versículo 47, eles iam sendo salvos juntamente, quando estavam reunidos. Essa palavra, essa expressão grega, eptoautó, dá essa ideia de estar unido com um determinado propósito. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, juntos, no mesmo lugar. Então, isso fala de união com um determinado propósito. Amém? Então, aqui nós temos esse estudo dinâmico dentro de Atos 2, versículo 42 ao 47, e que nos mostra características importantes que servem de parâmetro para a igreja hoje. Hoje em dia, muitas pessoas estão confusas. O que é exatamente ser igreja? Sempre que nós nos perguntarmos acerca disso, voltemos para esse texto. Ele nos dá o parâmetro. Apesar da palavra não aparecer aqui, fica subentendido que, acima de tudo, a igreja transmitia amor. Se nós não transmitimos amor, estamos falhando na nossa missão enquanto igreja. Porque Jesus, ele declarou: nisso todos conhecerão que são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Nós jamais demonstraremos o amor de Cristo com palavras de ódio. Nós precisamos refletir o amor de Cristo. Amém? Essa análise que eu fiz, de mostrar essa correspondência, eu mostrei que o versículo 42 é explicado, corresponde ao versículo 46 e assim por diante. Isso nada mais é do que aquilo que nós chamamos de análise retórica, que vai nos ajudando a compreender o texto e qual é a mensagem do texto para nós e para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe. Estaremos agora orando, eu estarei orando pelo final, estaremos orando também, agradecendo a Deus pela vida do pastor Levi, que hoje está completando mais um ano de vida, e logo depois, terminando a transmissão, estaremos orando para recolher as ofertas, amém? Mas estaremos primeiro orando pelo pastor Levi, por mais um aniversário, por mais um ano de vida que Deus lhe concede. Estaremos orando pelo término e também lembrando, irmãos, amanhã, alguns ainda estão com dúvidas sobre isso, amanhã nós teremos uma live que vai ser transmitida daqui sobre interpretação bíblica. Eu, juntamente com o pastor Paulo Araújo, conhecido carinhosamente como o pastor Paulo Judeu, estaremos fazendo uma live sobre interpretação bíblica. E estaremos usando como exemplo
Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Só esses 2 versículos, senão não dá tempo de falar mais. A inscrição é para aqueles que desejam o certificado que é enviado via WhatsApp ou via e-mail. Mas o estudo estará acessível a todos. Ele será transmitido pela página do Facebook do pastor Paulo. Então, todos poderão assistir. Amanhã, a partir das 3h. Amém? Estaremos, então, orando. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um ano de vida que concedes ao teu servo, pastor Levi. Abençoa cada vez mais sua vida, abençoa cada vez mais seu ministério, sua família, que em tudo a tua bênção esteja sobre a vida do pastor Levi. Pai querido, também queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estudar a tua palavra. Abençoa cada um que está assistindo essa transmissão, que a tua bênção, Senhor, esteja em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar agora pelas ofertas, né? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa os ofertantes, os dizimistas, todos aqueles que de bom grado contribuem com a tua obra, em nome de Jesus. Amém.